Então, vamos lá. Boa tarde. É com muita alegria que a gente hoje está fazendo esse webinário, né? Sobre perspectivas de gênero e direitos humanos no contexto da pandemia. Eu sou Josinês Rabelo, sou assistente social e coordenadora do curso de Serviço Social e da pós-graduação Gênero, Violência e Direitos Humanos do Centro Universitário Tabosa de Almeida, né, a CESUNI. Eu acho que esse tema que a gente está trabalhando, ele é um tema que está bem atual, né, e eu faço questão de reforçar que esse tema, essa atividade, ela está inserida na atividade da pós-graduação de Serviço Social, Gênero, Violência e Direitos Humanos, né. É um curso voltado, vou fazer aqui um pouquinho a propaganda do curso, tá, gente? É um curso voltado para atender a demanda de profissionais que atuam ou pretendem atuar nesse campo, né? E tem o objetivo de desenvolver e ampliar competências ligadas a programas, projetos, políticas, né? E voltados para a erradicação da violência de gênero, bem como essa compreensão mais ampla das questões relativas à violência, gênero e direitos humanos. Então, como eu estava falando inicialmente, o contexto atual demanda uma análise mais cuidadosa da realidade, né, e das possibilidades de futuro. Isso tem que ser feito de uma forma mais completa, considerando também as perspectivas de gênero, né, que esteja comprometida com a garantia dos direitos humanos para todas as pessoas, sem que ninguém fique deixado para trás, né, ninguém. Então, enquanto instituição de ensino superior, o nosso papel, né, de produção de conhecimento, é de buscar compreender, qualificar, contribuir com debates sociais de produção na área de políticas públicas que dê resposta às questões da vida em sociedade, não é verdade? E gênero é uma questão que tem sido objeto de disputa política e de sentidos sociais em diferentes espaços. Então, é necessário a gente qualificar esse debate por meio do reconhecimento das produções que já existem nesse campo, né, e do aprofundamento de estudos a partir da aplicação das realidades vivenciadas. Então, pensando na atividade, que ela está inserida no contexto da pós-graduação, então, de forma pontual, a atividade de forma mais consistente na oferta da pós, que é promover o aprofundamento do conhecimento acerca do campo de estudo de gênero, né, e que se trata de uma área já consolidada nas ciências sociais e que conta com diferentes abordagens teóricas e metodológicas. Nesse sentido, né, a partir desse webinário, a gente vem justamente promover a troca de análise dessa conjuntura extremamente desafiadora que estamos vivenciando, a partir da perspectiva de gênero e direitos humanos, tá certo? Então, a ideia é que a gente possa conhecer as diferentes abordagens sobre a noção de gênero aplicada à análise da pandemia do Covid-19. Então, nada mais do que a gente convidou três pesquisadores, né, da área, pesquisadores da área, e aí eu faço questão de falar um pouquinho rapidamente, que depois eu faço questão também que vocês complementem as informações que eu estou dando aqui acerca do que vocês fazem. Então, Henrique Costa, ele é assistente social, ele é mestre e doutorando em Serviço Social pela Universidade Federal, é integrante do coletivo Mangabeiros da Articulação Negra de Pernambuco. Manuela Donato, a nossa Manu, é doutoranda em Sociologia pela UFPE, mestre em Ciência Política, especialista em Gênero, Desenvolvimento e Políticas Públicas, e graduada também em Relações Internacionais. E é professora da CESUNI, inclusive do curso de Serviço Social. Raquel Lindoso é doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp, mestre em Serviço Social pela UFPE, especialista em Gênero, Desenvolvimento e Políticas Públicas e graduada em Ciências Econômicas. Atualmente realiza o estágio doutoral no Centro de Pesquisa Sociológica e Políticas de Paris. Sejam bem-vindos, eu já agradeço por vocês terem aceitado de participar nesse momento dessa conversa, desse debate, de um tema
tão importante que a gente trave hoje, nos dias de hoje. Então, explicando um pouquinho como é que vai ser esse nosso debate. Cada um de vocês terão 15 minutos para fazer a explanação. A ideia que eu tenho, que vocês podem não concordar, mas é de, depois que cada um se colocar, depois vocês trocam, fazem perguntas, questionam, complementem entre si a fala, e depois a gente abre para as questões que vão ser colocadas no webinário. Então, todo mundo que está aqui vai fechar os seus microfones, pode deixar e a câmera, que eu acho massa, aberta, mas o microfone fica fechado, só o que vai ficar aberto é a pessoa que vai estar falando no momento. Então, para começar, para incitar a nossa conversa, eu gostaria que Manu começasse, e eu vou fazer a seguinte questionamento para ela. Por que, nesse momento, contexto de pandemia, é importante dialogar sobre a contraposição à ideia de gênero? Vamos embora, né? Primeiro, boa tarde, gente, todo mundo que está aí, essas muitas carinhas, bolinhas e letrinhas que a gente vê daqui, né, do painel. Boa tarde, Raquelzinha, Henrique, que alegria ver vocês, matar um pouco a saudade e também trocar ideias, né, sobre esse tema que a gente tem uma paixãozinha sobre, e junto assim, agradecer também a Josi pelo convite, né, pela atividade, que eu acho que a gente precisa mesmo, né, tá exercitando esses encontros e as discussões para entender cada vez melhor e, sobretudo, para estar aqui junto com duas pessoas que eu admiro muito, né, em suas trajetórias políticas, pessoais, acadêmicas, etc. e tal. Então, né, tendo agradecido tudo isso, vou começar aí na tua pergunta. Primeiro, acho que pensar um pouco essa coisa de gênero, né? Porque hoje a gente sabe que gênero, como um termo, eu vou nem dizer ainda como um conceito, se disseminou muito. Então, é um termo que tem se disseminado muito. A gente vai ver muita menção a gênero nas notícias, né? Tanto nas notícias, digamos assim, verídicas, como nas fake news, sobretudo. Eu acho que essa é uma coisa também que a gente precisa pensar, né? Nas redes sociais. Então, eu acho que gênero tem sido objeto de disputa, como o Josi já lembrou aí para a gente, objeto de disputa política e não por acaso, né? Eu acho que entender também a construção desse conceito de gênero, desse campo de estudos de gênero, nos ajuda também a entender por que gênero, né, desperta tanta tensão, tanta polêmica e tanta resistência, né, a partir dos setores tradicionais, hegemônicos. E acho também que há muita desinformação, né, sobre gênero, e aí não por acaso. Eu acho que há duas coisas. Acho que é parte dessa política de disputa, né, uma certa desinformação sobre o campo de estudos de gênero, e outra também que tem a ver, eu acho, com a profundidade, com o próprio, né, lugar da academia, como se produz conhecimento, e a gente também pensar como essas relações estão sendo construídas de forma mais geral. Mas eu acho que é importante a gente localizar, primeiro, né, deixa eu demarcar isso, que gênero, de fato, né, não é uma invenção, né, aleatória agora, desses tempos, né, que surgiu do nada, mas gênero é, de fato, né, um campo de estudos bastante consolidado nas ciências sociais e que a gente vai... Eu acho que é importante entender por que ele surge, né? Por que essa galera começou a estudar gênero? Eu acho que é importante pensar, né, que a ideia, justamente, no campo das ciências sociais, de começar a estudar as abordagens de gênero, ela vem a partir da necessidade de compreender como as relações sociais se organizam, né? E aí, gênero surge na sua origem, está muito relacionado com essa ideia de tentar entender a sociedade a partir das relações sociais baseadas, né, no que a gente chama de sexo, ou nas chamadas diferenças sexuais. Então, tem algumas obras que eu acho que são importantes, que marcam, né, esse início, embora ainda não se falasse de gênero como categoria, como conceito, que é a obra de Margaret Mead, antropóloga, que vai fazer já essa diferenciação, né, de sexo e gênero, não com esse termo, mas tentando mostrar que há uma diferenciação entre o que seria, né, natural, entre o que seria construído socialmente. O trabalho de Simone de Beauvoir, né, na sua obra O Segundo Sexo, com aquela célebre frase, bastante conhecida e bastante deturpada também, né, de que não se nasce mulher, torna-se mulher, em que ela traz também uma perspectiva filosófica de a gente pensar como esses papéis, como essas... a própria ideia, a própria vida das mulheres vai ser construída a partir de um determinado sistema de valores, a partir, sobretudo, do sujeito referencial, e esse sujeito sendo o homem.
Então, a vida da mulher sendo organizada, sendo construída a partir, quase que a serviço, né, dessa figura central do homem. Então, são estudos que demarcam, embora ainda não se fale do conceito de gênero, mas já demarcam a importância da gente analisar a sociedade a partir dessas relações, né, a partir dessas diferenças e, sobretudo, dessas desigualdades que são criadas a partir dessas diferenças. Eu acho que vale citar também o trabalho de Kate Millett, aí no final da década de 60, início da década de 70, em que ela já traz uma perspectiva política, né, a obra A Política Sexual, e é justamente tentando pensar como o gênero faz parte das instituições políticas, né, como a nossa educação é marcada por essa diferenciação, como as instituições que organizam a sociedade vão depender muito desse controle da vida das mulheres e dessa aí concepção de patriarcado que tem a ver com um sistema de poder que, né, se organiza muito, né, a partir da figura do homem e da ideia de masculinidade. Mas eu acho que essas são as bases, as obras bases, mas que a partir da década de 70 e 80 que a gente vai, no campo das ciências sociais, passar a ouvir falar de gênero como conceito, né, de fato, e aí a gente vai ter uma diversidade de abordagens teóricas, que obviamente a gente não tem nem como dar conta aqui, então para quem já está animado, faz após aí, que eu acho que vai dar tempo de aprofundar, conhecer diferentes abordagens teóricas, metodológicas para estudar gênero, mas eu acho que é importante demarcar alguns elementos em comum. Primeiro que é pensar como gênero ele passa a ser utilizado para entender a sociedade de maneira estruturante. Gênero não é, como volta e meia eu escuto dizer, esse assunto específico, né, isso é coisa daquela agenda de gênero, né, a coisa das mulheres. Não, gênero como uma dimensão que estrutura a sociedade, né, como uma dimensão de poder, que se utiliza, né, desses marcadores, né, diferenciais, e aí a gente já vai ter uma discussão sobre em que medida também, né, o sexo é uma construção social, e como ele se relaciona e como ele está imbricado com outras estruturas de poder, como raça, como classe, como sexualidade, para mencionar, né, algumas dessas dimensões. Então, eu acho que o mais importante, né, nesse primeiro momento é entender que gênero é um campo de estudo que demarca como que utiliza esse conceito, essa categoria, para que a gente dê conta das relações de poder que estruturam a vida em sociedade. E aí, como a gente, né, entende que é relação de poder, parte do pressuposto de estabelecimento de hierarquias. Né? Então, se a gente está estabelecendo hierarquias, a gente está reforçando, né, categorias de poder, relações de poder, e gênero vem, justamente os estudos de gênero vêm para questionar essas relações de poder, né, estabelecidas. E, óbvio, como toda relação de poder, né, há uma reação. E aqui eu acho que entra essa menção importante a essa suposta ideologia de gênero, né? Essa construção da ideia de ideologia de gênero também aparece como uma forma de tentar deslegitimar esse estudo, deslegitimar essa explicação, essa análise da sociedade, né? De mostrar que essa construção, que essa demarcação desses papéis, né, sociais a partir de sexo, de sexualidade, de raça, classe, na verdade, uma construção. E se é uma construção, pode ser, né, transformada. E aí, por isso há tanta resistência nesse sentido, e aqui não resistência, né, no sentido de transformação, mas no sentido de manutenção. Né? Há uma tentativa realmente de deslegitimar. Então, as teorias de gênero são acusadas de doutrinação, né, de tentar impor certas abordagens e perspectivas, quando, na verdade, gênero vem e faz parte do rol de perspectivas emancipatórias. Né? Gênero é sobre a emancipação, é sobre justamente questionar as estruturas de dominação, as estratégias de dominação, né, existentes. Então, para a gente não é nenhuma novidade, né, que gênero é parte da agenda política, da disputa da agenda política. Acho que aqui no Brasil está muito nítido, né, mas também na América Latina e no mundo a gente tem visto outros países. Acho que até na França também, né, Raquelzinha, na última reunião, nas últimas eleições, gênero pautou um papel muito importante, né, nos posicionamentos entre os candidatos. Então, isso mostra para a gente que não é uma questão acessória, né, que não é por acaso que ela está sendo utilizada para mobilizar, né, tantas emoções, tantos, né, saberes e tantos poderes. É porque gênero, de fato, é estruturante, é porque é fundamental para a maneira como o mundo se organiza. Eu sei que Raquelzinha e Henrique vão trazer mais, né, sobre essas questões concretas de como, né, essas estruturas de gênero, né, se reproduzem e reforçam padrões de dominação,
mas eu acho que nesse primeiro momento eu queria deixar, né, demarcado isso. E aí, gente, eu estou assim, acompanhando aqui meu tempo para também não, né, não passar muito, mas eu queria só mencionar um pouco, né, de que, dentro dessa perspectiva, pensar, né, gênero, né, utilizar gênero como uma categoria, como um instrumento. Gênero não é panaceia, né, gênero não por si só, a revolução. Gênero é uma categoria teórica, uma categoria analítica, que vai nos ajudar a compreender essas relações de poder que são negligenciadas tradicionalmente, né, no campo das ciências sociais, no entendimento do mundo, né, na agenda política. Então, eu acho que uma das coisas sempre que eu ouço alguém dizer, mas gênero não faz parte, né, desse campo de estudos, mas gênero é o pessoal ali dos estudos de gênero, como se fosse algo acessório, eu sempre fico assim, opa, está faltando ainda o entendimento do que né, talvez, essa própria concepção de gênero. E eu acho que no contexto da pandemia, como em contextos de crises, de forma geral, né, do sistema, da maneira como ele se organiza, os padrões das relações de gênero, elas ficam mais nítidas, né? Os padrões dessas relações de poder, elas se atualizam, elas se reforçam, e aí eu acho que a gente tem visto uma série de dados, uma série de informações, de leituras, né, de gênero da pandemia, dos impactos da pandemia, mas eu vou pegar só um exemplo, que é um exemplo, para mim, assim, o mais escancarado, né, do ponto de vista ilustrativo, que a gente tem visto em alguns países latino-americanos, inclusive Peru, Panamá, se não me engano também Colômbia, gênero ou sexo, né, como se costuma chamar, tem sido utilizado como um dos critérios para organizar a restrição de circulação das pessoas, né? E isso tem gerado, obviamente, uma série de problemas, né? Quem demarca, eu acho que a primeira resposta mais forte, ela vem a partir do ativismo das pessoas trans, né? Que sofrem diretamente, nesse caso, com o não enquadramento dentro desses padrões de gênero, né, se reforça uma série de violências, mas a gente deve pensar que também, né, para além das violências, das caixinhas binárias, como essa restrição, ela acaba também reforçando segregações, como a segregação tradicional de quem pode ocupar o espaço público e de quem pode ocupar qual espaço público, né? Essa divisão tradicional do público e do privado é algo que, né, as teorias feministas né, já elaboraram bastante e nos trazem como uma dimensão central também da gente pensar a participação política, reforçada no meio dessa pandemia. E por que gênero, né, ou sexo vai ser escolhido? Desculpa, as motos aqui da minha rua estão ótimas, né? Vai ser escolhida como uma categoria para organizar esse tipo de política que né, segregadora. Por que não qualquer outro, né, qualquer outro elemento? A gente tem que pensar por que é que também, sobretudo, gênero essa segregação por gênero, ela é aceita com tanta naturalidade. Então, há uma naturalização muito forte, né, da maneira como o gênero opera na sociedade, e por isso muitas vezes tão difícil enfrentar os processos, né, de transformação de gênero. Então, nesse sentido, eu queria só que a gente, né, tentasse pensar isso, assim, gênero como uma categoria, né, de poder. Eu sei que há diferentes, né, abordagens, mas que desconsiderar essa abordagem de gênero é ignorar uma série de formas de existência de vida, né, invisibilizar a vida das mulheres, invisibilizar a vida, né, das pessoas trans, das pessoas LGBT, e também a gente invisibilizar as estruturas de poder que fazem com que a gente, por exemplo, não reconheça, né, trabalho doméstico como trabalho, que a gente não reconheça a atuação política das mulheres como atuação política, porque elas não estão nos espaços institucionais, né, patriarcais de poder. Então, eu acho que, nesse sentido, deixa eu lembrar se eu estou esquecendo alguma coisa que eu queria falar sobre isso. Fiz umas notas aqui, minha gente, desculpem aí. Só queria reforçar isso, que realmente pensar a partir de gênero é pensar uma perspectiva de transformação, né? Então, acho que a gente precisa reforçar muito de que não é uma pequena perspectiva, né? Não é uma abordagem, não é uma opinião, mas gênero é um campo de estudo consolidado que busca, né, aprofundar
essas formas de organização do poder na nossa sociedade. Então, pensar as políticas não a partir de valores morais, não a partir de valores particulares, mas a partir de uma dimensão de direitos humanos, pensar a gênero a partir de uma dimensão de direitos humanos que, né, garanta que as pessoas possam ter uma vida digna, que garanta que as pessoas, né, possam, de fato, existir. Né? Isso é um elemento, eu acho, central. E é para a gente começar aí a conversa, e acho que é isso. Não vai ficar aí dentro dos 15 minutinhos, corri um pouco, mas acho que para começar é isso. Obrigada, Manu. Henrique, ó, considerando o conceito de gênero mais amplo, né? O conceito mais amplo de gênero, como é que as populações LGBTI enfrentam os desafios no acesso a direitos durante a pandemia do Covid-19? Bom, primeiramente, boa tarde a todas as pessoas, né? Dizer que é um imenso prazer poder estar junto, mesmo que distante, de pessoas tão queridas, né? Eu acho que esses encontros que a gente tem podido fazer, mesmo que à distância, nos energiza de alguma forma, né? E cria alguma sinergia para a gente conseguir se manter inteiro nesse momento de tantos ataques, de tantas violências, de tanta negligência às humanidades e às humanidades de algumas pessoas e grupos específicos, né? Então, muito obrigado pelo convite, Josi, Manu, Raquel, que eu não a conhecia pessoalmente, mas já descobri que temos algumas coisas em comum, né? Por a gente poder estar junto aqui. Veja só, eu pensei na minha fala, Josi, respondendo pragmaticamente o que é a proposta da mesa. Então, não vou ter tempo de elaborar, né, teoricamente, grandes aportes para a gente fazer discussões, porque o tempo é curto e a gente precisa fazer escolhas, né? E aí eu tenho certeza que com a pós-graduação, com outros espaços que vocês vão estar circulando, a gente vai ter a oportunidade de trocar algumas outras ideias. Então, para esse momento, eu pensei em trazer pragmaticamente como o contexto da pandemia, ele dilacera, né, um cenário, né, de extrema vulnerabilidade, de negação de direitos, de violação da vida, vivido por pessoas LGBTs. Mas, antes de fazer esse aporte mais pragmático do cotidiano, queria dizer que a minha fala é interessada, né, uma fala que tem interesse de convencer a quem eu falo e a quem me escuta, né, de construirmos relações não racistas, não LGBT-fóbicas, não machistas, que não se ancorem, né, no desrespeito, na hierarquização das vidas. Então, eu falo a partir desse lugar, porque um dos grandes ganhos que os estudos de gênero têm nos possibilitado é desvelarmos a suposta neutralidade que se esconde por detrás das nossas falas. E aí é um adendo que eu faço para vocês todas e todos, não existe fala neutra, gente, né? Por mais que as pessoas não digam de que ponto ela fala e o que ela defende, elas estão defendendo e falando de algum ponto, né? E aí meu ponto de partida é esse. Veja, tendo em vista que não vou ter condições de aprofundar algumas questões que eu acho que são importantes serem aprofundadas, mas que o momento não permite, do ponto de vista teórico e político, eu queria trazer algumas coisas antes da gente emergir, né, mergulhar diretamente naquilo que eu prometia trazer de pragmático sobre a realidade das pessoas LGBTs. E aí, que pontos são esses, né? Vejam, eu tenho certeza que racismo, LGBTfobia e outros processos de desumanização foram e continuam sendo estruturante desta nossa sociedade desigual, colonial, no caso das sociedades latino-americanas, e absolutamente capitalista. Então, rebaixar a humanidade, desvirtuar as potências, eleger vidas como mais importantes do que as outras, fazem parte da própria dinâmica do capitalismo, né? E aí, se não se inicia nesse momento, se essas opressões, esses sistemas de opressão, eles não são inaugurados dentro do próprio capitalismo, é nesse sistema
onde esses circuitos eles se aprofundam. E aí uma segunda coisa que eu queria colocar é que, enquanto mulheres, homens, heterossexuais, pessoas transgêneras, pessoas negras, pessoas do campo da cidade, temos questões existenciais e vivenciais que nos particularizam enquanto grupos, né? Não sendo justo informar que os impactos das violações dos direitos humanos se apresentam com a mesma intensidade para todos os sujeitos. Não se apresentam, né? As pessoas, por mais que queiramos introduzir nas nossas falas, eu não estou falando de nós, por mais que se queiram, né? Porque eu falo deles, se queira introduzir um discurso de que estamos todos no mesmo barco, nunca estivemos, né? Nunca estivemos nem no passado e também não estamos agora, porque a depender do lugar socioeconômico e cultural que você ocupa, as violações de direitos humanos, elas acontecem em determinadas proporções. Mas, apesar dessas diferenças, eu acho que é fundamental a gente pensar articulações e unidades, né? Como é que essas diferenças também, elas podem se somar rumo a um projeto emancipador para todas as pessoas. E aí, essas questões eu queria colocar, não vou ter tempo de amadurecê-las, mas eu queria que elas ficassem na cabeça de vocês, para que, de repente, se vocês sentirem interesse de, na hora dos questionamentos, trazerem, vocês possam trazê-las. Veja só, em relação às populações LGBTs, e pensando essas populações inseridas dentro desse bojo, né, dessa categoria que a gente nomeia como gênero, que é ampla, que não fala somente de homens e mulheres, embora se queira que assim seja, né, que se constrói a partir de entendimentos de que masculinidades e feminilidades são construídas de formas diferentes. Então, pensando esse gênero enquanto relação, inclusive, e não algo que se restringe à vida das mulheres, né, mas que tem impacto desproporcional na vida dessas mulheres, eu quero trazer alguns elementos da população LGBT. Vejam só, é importante que tenhamos em mente que o Brasil nunca foi, eu vou trazer um contexto anterior à pandemia para a gente pensar o que é que a gente tem agora, certo? Então, veja, o Brasil, enquanto território colonializado, racista, LGBT-fóbico, nunca apresentou um cenário de muita receptividade para as pessoas LGBTs, né? E quem está dizendo isso não sou eu, Henrique, só, talvez eu esteja também reforçando, mas eu sou porta-voz de uma série de pesquisas, né, que com muita dificuldade foram feitas ao longo dos anos, que apresentam alguns dados em relação a essa população. Né? Então, por exemplo, somos o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Né? Então, uma pessoa LGBT é morta a cada 23 horas. Somos um país, em que as políticas de combate à LGBTfobia sempre foram residuais. Então, veja que paradigma. De um lado, a gente tem um território que é absolutamente insalubre para essa população, e de outro, nós temos um Estado que, a depender da medida, em maior ou menor, mas nunca garantiu efetivamente a segurança das nossas vidas, né? Veja, se a gente for pensar, e aí eu estou fazendo essa fala, esses dados em relação à população LGBT, mas se a gente desagrega esses dados e pensa a realidade de travestis e transexuais, o contexto ainda é mais traumático, né? Pesquisas da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, inclusive, assim, a ANTRA, ela tem todos os anos produzido relatórios acerca do contexto de vida, né, e também da interrupção das vidas pelas pessoas trans, né, contra as pessoas trans. E aí, num dos seus relatórios, né, a ANTRA, numa das suas pesquisas, a ANTRA aponta que 90% das pessoas travestis e transexuais estão na prostituição de uma forma compulsória, né? Em grande medida de uma forma compulsória. E por que compulsória? Porque essa mesma pesquisa aponta que, em média, as pessoas trans elas são expulsas de casa aos 13 anos de idade. Eu não sei se para todo mundo é tranquilo entender o que significa pessoas trans, mas são pessoas que se reconhecem com um gênero diferente daquele que é imposto. E aí eu digo imposto mesmo, porque quando a gente nasce, a depender da nossa genitália, se constrói o entendimento de que somos homens e mulheres, né? E de que, a partir dessa genitália, nós vamos ter determinados comportamentos, determinadas posições, predileções. Isso é o que a sociedade hétero e cis normativa, ela estabelece, né? Que
você vai nascer com essa genitália e você vai se reconhecer como tal. Então, as pessoas trans, elas nascem com a genitália, como todas as pessoas, mas elas não se reconhecem naquele gênero que foi atribuído a ela no nascimento, né? Então, veja, a média de expulsão, né, o tempo médio que essas pessoas são expulsas de casa é em torno dos 13 anos de idade, né? E a expectativa de vida dessas pessoas é em torno de 35 anos. E aí é um convite provocativo para a gente pensar, né? Todo mundo que está aqui tem mais do que 13 anos, uma parte de nós tem mais do que 35 anos. O convite para pensar é o seguinte, né? O que é que a gente estava fazendo com 13 anos? Possivelmente fazendo um monte de besteira, né? Nesse processo de aprendizado da vida, do mundo, dos sistemas e dos valores desse mundo. Então, para essas pessoas, o mundo adulto começa agora, né? A partir dos 13 anos. E aí, essa expulsão precoce, ela repercute na forma laboral com que essas pessoas se inserem no mundo do trabalho, né? Então, vejam, esses dados, eles dão uma amostra, e Josi, você vai me orientando em relação ao tempo, tá? Porque eu falo bastante, e quero muito poder cumprir o tempinho para a gente conseguir conversar. Essa amostra, esses dados amostram que a situação tem outros dados, né? De repente eu posso deixar meu e-mail aqui para quem precisar de material, de informação, Henrique, tu citou tal coisa, eu não estou localizando onde para tentar orientar nesse sentido. Mas esses dados, na verdade, os dados produzidos sobre a população LGBT, eles apresentam que, para essa população, a garantia dos direitos humanos está muito distante daquilo que elas vivem, né? E essas violações dos direitos humanos, baseado em violações, né, em cerceamentos diante de transgressão de gênero, porque, vejam, gente, existe, eu vou falar uma coisa que foi bastante dita, né, pelos conservadores e que nesse momento eu tenho repensado ela. Veja, existe uma ideologia de gênero. Porque você vai me dizer, Henrique, como assim existe? Sabe por quê? Porque não é normal que uma pessoa nasça com uma vagina, seja inserida no mundo como mulher, e como sendo mulher, ela tenha que ser sensível, cuidadosa, goste de um homem, seja apta a fazer os trabalhos domésticos. Essa ideologia de gênero, que não é aquilo que os conservadores têm se referido, é que permite com que haja-se com naturalidade diante do fato de mulheres estarem todos os dias, por dia são milhares de mulheres agredidas nos lares das suas casas, e que não haja nenhuma reação da sociedade em relação, né, a isso. Essa ideologia, ela permite com que travestis e transexuais sejam postos para fora de casa com 13 anos, e não seja sequer noticiado, né, esse problema. Essa ideologia permite com que pessoas trans, pessoas LGBT sejam assassinadas e os crimes não sejam julgados. Ou seja, a ideologia de gênero não é discutir o gênero e tentar desconstruir essa ideia de que gênero é algo natural. A ideologia, ela é construída econômica e politicamente para fazer com que a gente acredite que ser homem, que ser mulher, que ser uma mulher e ser de determinada forma é natural, quando na verdade não é, né? Então, vejam, estas pessoas que sempre tiveram seus direitos violados, né, por transgredir a esta normatização do que é ser homem, do que é ser mulher, elas sempre vivenciaram processos de discriminação, de violação e de exclusão, né? Inclusive, os primeiros espaços que, em geral, essas pessoas sentem os impactos dessas violações são espaços que, não raramente, a gente é primeiro recebido. Então, na família, na escola, nas instituições que nos formam, né, primeiramente. E aí, no contexto da pandemia, essas pessoas, diante de todas as violações, elas têm vivido, né, um cenário de extrema precariedade da vida que se potencializa nesse momento, né? Então, por exemplo, a gente tem percebido entre as trabalhadoras informais, né, eu trouxe para vocês que as pessoas trans, elas estão majoritariamente na prostituição, elas não têm tido possibilidade de estar em casa nessa quarentena. Né? Eu moro aqui perto da BR, tenho amigas trans que são profissionais do sexo, e elas dizem, Henrique, eu estou com muito medo de pegar o coronavírus, estou com muito medo de sair de casa,
mas eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, eu não tenho outra alternativa, né? Então, claro, esse tipo de exposição ao risco não é algo que se apresenta como de agora, mas que nesse momento se potencializa, né, para essas pessoas que vivenciam a informalidade como uma imposição. A violência doméstica ou a violência familiar, ela ganha também, né, nesse momento, um espaço bastante confortável para se exercer. Então, pensem, parte grande das pessoas LGBTs são violentadas no âmbito da sua família, e essas pessoas, elas estão convivendo com aquelas que são, que podem ser seus possíveis violentadores, né? Então, eu tenho recebido mensagens, inúmeras mensagens de colegas que têm dito, Henrique, que tem se tornado insustentável ficar dentro de casa, porque, assim, é a minha mãe, é o meu pai, é alguém da minha família que tem cometido essas violências contra mim. Então, isso é uma problemática que, nesse momento, ganha uma intensidade maior. E, somada a isso... Henrique, 5 minutos, tá, Mori? Tá bom, meu bem. E somada a isso, eu estou caminhando para o fim. E somada a isso, nós temos o ódio, né, contra essas populações que tem se acumulado no Brasil gradativamente e que, nesse momento, ganham contornos muito mais densos, né? Eu lembro que, durante a eleição presidencial de Bolsonaro, que Bolsonaro saiu como eleito, né? Uma das questões, né, vividas pelas pessoas trans, né, que ganhou destaque na mídia graças aos movimentos sociais, foi um sujeito que, no meio da eleição, né, invadiu a casa de uma pessoa trans, matou essa pessoa e arrancou o seu coração. Ele arrancou, literalmente, o coração da pessoa com uma faca. Ele postou a foto do coração da pessoa numa rede social, a polícia o localizou e foi fazer a apreensão. Quando chega lá, né, na hora do depoimento, dentre as tantas coisas que o policial indagou, o policial perguntou ao delegado se ele tinha algum arrependimento de ter feito aquilo. E aí ele disse, jamais, porque ela nem sequer era aquilo era o demônio, era um bicho, era alguém que não tinha, que não merece arrependimento. Eu acho que a morte dessa menina é a fotografia, né, que expressa bem do porquê nós temos que discutir gênero, sexualidade e raça nos espaços onde estejamos. A gente tem que discutir, não é porque Henrique quer fazer o doutorado, tem que ter uma pós-graduação para isso, porque tem que ter um núcleo para estudar isso. A gente tem que discutir porque essas questões elas estão postas no cotidiano, na nossa realidade, queiramos nós discutir ou não. O que nós podemos fazer a partir desta discussão que nós criamos é fazer com que esses processos eles se cesseiem, eles sejam freados de alguma medida. Mas não discutir impede que isso aconteça, né? Da mesma forma com o racismo. Eu escuto pessoas dizendo, mas vocês falando de racismo, o racismo vai aparecer. Gente, o racismo sempre esteve presente, ele sempre estruturou nossa sociedade, né? Ele sempre tornou os sujeitos negros mais vulneráveis a esses processos de violações de direito. Discutir possibilitou com que a gente tirasse a cortina da hipocrisia que tornava o racismo algo do particular, do individual. Então, o gênero da mesma forma. Pessoas LGBTs, mulheres negras especialmente, têm sido vítimas de toda a barbárie que esse sistema complexo, que esses sistemas, né, complexo, violentadores têm ocasionado. E não discutir isso não vai fazer com que acabe. Então, eu acho que a gente precisa se atentar, e aí parabenizo já todas as pessoas que estão aqui, porque no momento em que a gente recebe, né, uma descredibilização imensa pelas discussões que nós fazemos, pelo conteúdo que nós produzimos, pelas denúncias que nós temos feito. Porque, veja, gente, se hoje a gente tem alguma política pública para as mulheres, para as mulheres negras, para as pessoas LGBTs, que ainda estão muito distantes do que a gente quer, mas se hoje temos, é porque temos pessoas empenhadas em discutir, em trabalhar, em mobilizar-se para que isso aconteça, né? Então, parabenizar vocês por estarem nesse espaço. Mas vejam, diante desse cenário difícil, eu não queria acabar a minha fala, essa primeira, com a sensação de que a gente não tem caminhos possíveis. Porque às vezes bate uma desesperança, né? E tem batido com cada vez mais força nesse momento. As petecas estão caindo, a gente vai puxando elas no chão, vai levantando, botando de volta.
Então, eu não queria acabar com a perspectiva de que nós não temos caminhos para desabilitar, né, essa ideologia de gênero que, diferente dessa que eles nos acusam, fere, mata, extermina e por aí vai. E quais são os caminhos? O primeiro que eu visualizo como possível é manter aqueles e aquelas mais impactadas pelas violências de gênero, de raça, de sexualidade vivos. Isso é a nossa tarefa número 1 para esse momento, gente. Então, assim, no contexto da pandemia, essas pessoas se tornam ainda mais, têm as vidas ainda mais precarizadas. As redes de solidariedade intraclasse, que é essa que, né, não estou falando das redes de solidariedade Luciano Huck, empresarial, estou falando da nossa, né? Essas redes de solidariedade, elas são fundamentais para que essas pessoas se mantenham vivas. Então, assim, na medida do que vocês puderem, contribuam, divulguem, ajudem, façam essas redes circular, porque essas redes, elas são fundamentais para que a gente não, para que as vidas desses sujeitos que já são tão impactadas não se tornem ainda maior. A segunda coisa é articular-se em rede para desgastar, né, e enfrentar as forças reacionárias que nesse momento se ocupam no governo federal, mas em outras instâncias do governo. Gente, vamos utilizar esse tempo que a gente está vivendo também para tentar conhecer gente nova, para tentar se articular com outros sujeitos, para tentar ver as forças que estão se construindo nessa contraposição ao governo que é contra tudo que a gente discute, para que a gente não saia desse momento mais enfraquecido, né? Vamos ter um pós-pandemia e certamente não será tão fácil, mas a gente tem que estar fortalecido. Somente mais um ponto, né, para finalizar. Pressionar, né, o Estado, os governantes, aqueles que detêm o poder, por uma política econômica e social mais justa, né, baseada na garantia de direito de todas as pessoas. E, por último, estudar, ler e aprofundar é também um caminho. No momento em que tem se colocado como política de Estado o emburrecimento em massa da população, né, nós precisamos nos contrapormos a esse discurso, que não é só discurso, é uma ideologia, com conhecimento, com táticas, com, né, saberes que consigam desmobilizar este tipo de reação que tem vindo e que tem nos deixado cada vez mais reféns, né, do emburrecimento. Bom, era isso, gente. Eu acabei passando um pouquinho do tempo, Josi. Desculpa. Prometo que vou falar menos nas próximas rodadas. Gente, obrigada, Henrique. Henrique e Manu trouxeram questões importantes para a discussão, né? E aí, talvez, a gente, no outro módulo, a gente pensar um pouquinho as estratégias. Mas a gente agora vai ouvir Raquel. E aí, Raquel, esse contexto atual de pandemia evidenciou as desigualdades sociais, já posta aí o Henrique e o Manu. E como você é economista, né, também com mestrado em serviço social, queria perguntar a você de que maneira essa realidade que está posta aí desafia as lógicas neoliberais. Bom, antes de começar, eu queria também agradecer o convite, agradecer a oportunidade de conversar com vocês hoje, de trocar, assim como o Henrique colocou, eu acho que também são espaços de acolhimento, espaços de cuidado, e também espaços de reflexão crítica, né, que é algo que, mais do que nunca, a gente precisa se dedicar a fazer, né. Então, pensando um pouco a partir da provocação da Josi, também da provocação do contexto, né, eu gostaria de pensar a partir de pesquisas e análise de políticas que têm sido feito a partir dos debates da divisão sexual do trabalho, dos debates que estão sendo produzidos, né, sobre as periferias, sobre a informalidade, sobre esses modos de viver, né, esses diversos modos de viver que passam a ser apropriados por essas lógicas neoliberais, empreendedoras, mercadológicas. E eu gostaria de pensar junto também com as campanhas de trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo construídas nesse contexto de pandemia. Então, tendo ponto de partida essa provocação, né,
das lógicas e também do quanto a pandemia escancara, né, toda essa estrutura, eu acho que a gente pode pensar como toda essa tragédia que a gente está atravessando, ela deixa muito visível, ela deixa muito aparente essas questões que são estruturais da nossa sociedade, né? E de como essas lógicas que contrapõem vida e capital, né, a partir do ponto de vista do neoliberalismo. Oi? Oi? Sigo? Tá. E também da precariedade do trabalho e da vida, né? E para começar, eu gostaria de trazer um caso, eu acho que é um caso que é muito representativo do que é essa sociedade brasileira, né? Do que são essas estruturas que eu estou trazendo para o nosso debate, que é o caso do falecimento de uma trabalhadora doméstica, né? Uma das primeiras mortes no Brasil, que foi no mês de março, e a primeira morte no Rio de Janeiro, né? Uma trabalhadora, uma mulher de 63 anos, moradora do bairro Miguel Pereira, na periferia do Rio de Janeiro, uma trabalhadora doméstica, negra, e que foi infectada pelo Covid pela patroa, né? Uma mulher branca, residente do Leblon, um bairro de classe média alta do Rio de Janeiro, né? Que havia retornado recentemente da Itália, né? Um país que, naquela ocasião, né? No início do mês de março, já vivia o crescimento da curva do Covid, né? E que, ao retornar para o Brasil com o diagnóstico de infecção por coronavírus, exigiu, né, que a sua empregada continuasse trabalhando nesse contexto. E essa trabalhadora, que possuía doenças pré-existentes, veio a falecer por complicações do diagnóstico, né? E eu estou falando trabalhadora e não estou trazendo o nome dela, e eu acho que esse é um outro elemento que retrata bem o que é essa sociedade brasileira, porque a família escolheu entre aspas, escolheu nesse contexto que se não tem escolha, né, não revelar com medo de retaliações. Então, eu acho que toda essa cena, ela constrói, ela retrata o que eu estou chamando de estruturas, né, de questões estruturais da formação dessa sociedade, né? E aqui eu incluo também todas as questões que os colegas, que Manu e Henrique também trouxeram, né? Então, e aí voltando para o tema, né, da minha fala e da provocação de pensar como essas estruturas estão escancaradas nesse contexto de pandemia. E eu queria muito marcar esse debate da visibilização, né? Então, esses trabalhos e esses trabalhadores, que inclusive do ponto de vista do pensamento brasileiro, né, não só da sociedade, mas também da própria produção de conhecimento, são considerados marginalizados, que estão à margem, que estão por fora, ou que até mesmo são valorizados, eles estão sendo trazidos para a cena muito fortemente nesse contexto de pandemia, né? Uma série de trabalhadores invisibilizados e desvalorizados que aparecem agora como profissionais fundamentais para a reprodução da sociedade, né? Para a reprodução social. Então, o trabalho doméstico, né? As costureiras domiciliares que estão produzindo as máscaras, os entregadores de aplicativos que estão aí expostos a uma lógica de uberização extremamente cruel, né? Os mototáxis, que são tão importantes, especialmente nessa região de Caruaru, assim como as costureiras, né? Os trabalhadores da saúde, especialmente enfermeiros, enfermeiras. Então, como essa pandemia, ela escancara esse antagonismo entre capital e a vida, né? Mostrando que esse antagonismo ele não é abstrato, ele se materializa em corpos e em vidas concretas, e que esses corpos são precarizados, né? Eles são violentados, eles são explorados, e que nesse contexto eles estão ainda mais expostos. Essa é uma outra maneira de pensar como a pandemia visibiliza essa desigualdade.
que é pensar a partir de quem pode e quem não pode fazer o isolamento social, né? Então, essa materialização pode ser facilmente observada a partir dessas vantagens e desvantagens sociais do isolamento, né? Então, essas populações, né, que sempre viveram por um fio, né, que sempre lutaram muito pela sobrevivência, agora elas estão solitárias na gestão das suas próprias vidas, né? Eu acho que outra dimensão é pensar essas vantagens e desvantagens do isolamento social, né? Quem pode, quem não pode, vantagens e desvantagens do ponto de vista desses dispositivos sociais, é a violência machista no contexto do isolamento, o crescimento do feminicídio, a convivência com o seu agressor, né? Ainda do ponto de vista das condições de moradia, né? De saneamento básico, de acesso à água. Então, uma série de elementos que vão escancarando, que vão visibilizando todos esses dispositivos de desigualdade que compõem a estrutura, né, a base social do Brasil. Pensando com uma pesquisadora que eu tenho gostado muito dos trabalhos dela, que é a Verônica Gago, ela é professora da Universidade de Buenos Aires e que tem uns trabalhos importantes sobre a teoria feminista, sobre outras lógicas econômicas e que também tem um trabalho nas periferias, nas feiras livres de Buenos Aires. Ela escreveu um texto bem interessante que ela fala, inclusive, da própria ilusão, né, da hashtag Fique Casa, né, porque ele recoloca essa coisa do espaço doméstico como um lugar seguro, e para que muitas populações, o espaço doméstico não é um lugar seguro. O Henrique traz isso muito fortemente na fala dele, né, tanto do ponto de vista do trabalho, quanto do ponto de vista da violência. Né, e como em muitos lugares essa hashtag tem sido ressignificada para fique no seu bairro, fique na sua comunidade, né? Então, o que eu estou querendo chegar é que essa chamada normalidade, né, que passa a ser alterada agora com o Covid, né, e com a pandemia, essa normalidade, ela é problemática, ela sempre foi problemática, porque ela está atravessada por essas desigualdades, né? E pensando a partir da pandemia e também pensando o que vem, né, o que ela traz como caldo, como efeito, a gente pensar algumas armadilhas que a gente precisa estar atento. E é aí que eu situo as lógicas empreendedoras. Eu tentei hoje, na minha fala, trazer alguns dados sobre, né, o que se visualiza, né, para a crise econômica, e o que se visualiza é um crescimento muito, muito grande do desemprego. Hoje, no Brasil, nós já temos quase 13 milhões de desempregados, né? Então, isso vai repercutir muito fortemente na vida, nesse cotidiano. Eu acho que uma outra dimensão importante é pensar como essas populações, elas vão sair, e eu estou falando sair entre aspas, né, mas elas vão sair dessa pandemia desempregadas, né, com um crescimento do endividamento muito forte, seja pelos aluguéis, seja pelos serviços não pagos, como energia elétrica, como água encanada, telefone, o aumento dos preços dos alimentos, né, cada vez mais inflacionados, o endividamento e a dificuldade para acessar itens de higiene pessoal, de cuidados, tão importantes, né, para a gente fazer a higienização mesmo, os itens de proteção do trabalho e cuidados, né, eu não sei se vocês, são tantas informações, mas tinha um vídeo de um entregador de Uber, né, de bicicleta, e ele dizia, bem, eu não tenho acesso ao álcool em gel, eu não tenho acesso à máscara, eu não tenho acesso a luvas, né,
E ele falando isso de uma consciência tão importante, dizendo, olha, isso é parte do meu equipamento de trabalho. Por que vocês não estão me dando isso, né? Quais são as implicações de eu estar aqui exposto dessa forma, né? Então, isso tudo que se apresenta no nosso horizonte, né? A violência doméstica, a violência machista, né? Como é que vai se dar esse retorno às ruas, né? Esse espaço público que é tão hostil para esses corpos concretos, corpos negros, corpos racializados, mulheres, né, migrantes. Então, para a gente ficar atento a essas armadilhas e como, nesse contexto de crise econômica, essas lógicas empreendedoras baseadas na meritocracia, no individualismo, na lógica de mercado, passa a traduzir, né, esses modos de vida em autônomos, livres, microempreendedores, né? Passa a traduzir, inclusive, modos de solidariedade, ajuda, em apoio, em competências, né? Essa apropriação e essa tradução toda essa tradução mercadológica, né, que esses modos de vida vão adquirindo a partir dessas lógicas baseadas na meritocracia e no individualismo. Então, eu acho que outra dimensão que eu considero muito importante nesse contexto, e eu acho que está muito presente na fala do Henrique, também de Manu, pensar que nós temos um campo de atuação, um campo de elaboração muito importante, né? Muito potente, inclusive para a gente pensar em saídas, né? Em pensar em outras lógicas, que não seja a lógica daquela normalidade que já era problemática, né? Então, pensar outras lógicas de defesa da vida, né? Então, eu estou trazendo aqui o feminismo e o gênero, os estudos de gênero e também direitos humanos, né, dentro dessa pauta de cidadania, como uma metodologia, né? Uma metodologia e também como uma agenda de direitos e de transformação. Eu acho que o feminismo trouxe para a gente a possibilidade de ler e de construir estratégias de intervenção como a politização dos cuidados, né, dos trabalhos essenciais invisibilizados, e que agora se mostram como esses trabalhos são tão importantes para a manutenção da vida, né, a politização do extrativismo, a politização da violência machista, da violência policial e racista, né, da violência contra a população LGBT. Então, a gente tem uma trajetória que pode e deve ser lançada a mão para a gente pensar em saídas, né? Eu acho que a renda mínima universal, ela é uma questão muito fundamental agora, inclusive de encarar e de enfrentar esse caráter emergencial e transitório, né? Quando a pandemia acabar, né, não se acaba as necessidades objetivas, materiais de sobrevivência, né? Então, esse caráter emergencial ele precisa ser enfrentado. As políticas de desoneração, de aluguéis, de energia elétrica, de água encanada, de telefone, né? Uma política de acesso a alimentos, né? Uma política de cuidados, inclusive dos cuidados médicos, não só pensando esses polos, né, digamos, mais vulneráveis, as crianças, os idosos, mas pensar isso enquanto uma política pública pós-pandemia, né, de que a gente precisa realmente trazer a vida, a saúde, as condições de existência como algo central, né, e não as condições do mercado, dos empresários ou das corporações, né. Ontem eu via a live do governador de São Paulo, né? São Paulo, assim como Manaus, está no auge, né, da curva da pandemia e está pensando em estratégias de flexibilização,
que é estarrecedor, né? E ele falava isso, né, mobilizando as pessoas para o trabalho, mas as escolas e as creches permanecerão fechadas, né? Então, como essas mulheres vão retornar para o trabalho, né? Como isso vai implicar na vida delas, né? Então, essas dimensões que a gente precisa para problematizar e também para construir estratégias de ação nesse contexto, né? Então, Raquel, oi, eu tenho... finalizando. Tá. Então, eu finalizo por aqui, é pensar mesmo como esses corpos concretos, como essas vidas concretas precisam estar no centro das análises e também das estratégias que a gente vai construir a partir de agora. Raquel, muito obrigada. Vocês três, como sempre, trazendo questões bem importantes, né, para a gente refletir e pensar o mundo, pensar a vida, não é verdade? Então, a partir das colocações dos três, acho que é agora o momento para a gente fazer as complementações a partir da fala de um dos outros. Aí, Manu pode começar, eu acho que Manu tem mais 5 minutos, depois Henrique mais 5, Raquel mais 5, e é o tempo que as pessoas têm para elaborar as suas questões aqui no chat e a gente começar a fazer, a responder as questões levantadas pelos participantes. Manu? Bacana. Eu acho, se eu puder, eu sei que eu aceitei a dinâmica no começo, mas se a gente puder, eu acho que abrir para a rodada de perguntas, talvez, né, eu acho que até traga uma dinâmica, né, mais interessante. Pode ser. Eu particularmente queria mais dar um start mesmo, para ouvir também, ver quais são as questões, porque eu acho que é tanta coisa em jogo, né, dentro do debate de gênero, que vamos ver se surge. Então, se surge pergunta, a gente é chegado a falar, né? Então, pergunta e comentário também, né, Josi? Eu acho que, né, Eu vou mas ler tem os uma galera... comentários, tá certo? Eu vou ler os comentários aqui, é o tempo para as pessoas irem elaborando as suas questões, né? Thaisa, fez uma observação em uma vida acadêmica, diva acadêmica, foi no momento inicial. Manu, muito bom, você arrasa sempre. Fabrícia Cavalcante, falar de direitos humanos na atual conjuntura não é fácil, está sendo muito pertinente. Flávia, profunda, Henrique, desvelando e dialogando sobre questões tabus no Brasil. Fabrícia, é impressionante como tudo está enraizado e ainda anda coladinho com o machismo. Agradecimento, William, agradecimento, Henrique. Thaisa, minha gente, eu passo o dia todinho ouvindo vocês, que falas maravilhosas. Doriane, estou amando todas as falas. Thaisa, estou aqui. Deixa eu ver. Fabrício, realmente esse contexto de violência de gênero se apresenta mais intenso no âmbito familiar, devido ao isolamento social, bem como muitas práticas também são naturalizadas de diversas formas. Isso acaba se tornando um desafio mesmo, para que tenha de fato mudanças positivas e uma igualdade de gênero. Thaisa, a cara do Brasil, a da Casa Grande, fantasiada de apartamento. Flávia, parabéns, Raquel, economista de defesa da vida. Lá em cima também, Flávia parabenizou Manu. Flávia, sensacional, um bálsamo, ouvi todas as falas de vocês, nesses tempos em que a irracionalidade está ecoando. Renova nossas esperanças. Bem, eu acho que aí, então, vocês podem, certo? E aí, quem quiser falar, vai colocando as coisas no momento que vocês estão fazendo aí se posicionando novamente. Tá bom. Então, enquanto vão chegando aí as perguntas, eu fui aqui algumas coisas que eu fui anotando também para dialogar, eu acho, com o que Henrique e Raquel trouxeram. Eu acho que tem uma dimensão que eu acho que é bem importante, que eu acho que Henrique toca na questão da solidariedade, né? E que eu acho que é um termo. Eu confesso que na primeira semana, né, de isolamento, assim, em casa, e que a coisa começou a chorar, e eu disse, caramba, veio aquele momento em que eu disse, essa vai ser, quer queira ou quer não, uma oportunidade para mudar os padrões, né? Primeira coisa que a gente vê, né, em termos de política de Estado, já os neoliberais, né, tiveram que tirar, digamos assim, o Keynes da gaveta e dizer, olha, o Estado tem que estar presente, o Estado tem que atuar de outra forma,
a gente não vai conseguir, né, garantir uma existência mínima, básica. E aí eu fiquei até mais assim confiante que a gente ia, né, talvez repensar padrões, repensar modelos, mas com o passar das semanas eu confesso que essa minha esperança ela tem, né, se exaurido um pouco. Mas porque justamente o que eu tenho visto, e aí remetendo ao que o Henrique falava, é que eu acho que tenho visto muito menos, né, claro, de maneira estrutural, uma resposta de solidariedade e muito mais algo que me parece muito perigoso, que é essa noção de caridade, né, de ajuda, à la Luciano Huck, né, ou entre tantas abordagens. Como isso é perigoso, né? Que aí eu acho que, de novo, para mim, por isso que gênero eu acho que é uma categoria tão cara, porque é falar de hierarquia, né? Como a caridade, a ajuda, é uma relação vertical, né? Sou eu ajudando o outro, eu já me colocando num posicionamento, num outro lugar, diferente da solidariedade. E aí é onde eu acho que há muitas práticas de solidariedade que têm sido postas, né, em jogo, e que a gente vê que parte, sobretudo, dos coletivos, dos movimentos, né, de uma outra dinâmica, e que eu acho que é fundamental que a gente consiga pensar nesse momento alternativas de vida, né? Eu nem falo mais de saída, mas de alternativas de vida, né? Numa perspectiva de resistência, e aqui resistência assim como sobrevivência, como possibilidade de continuar sobrevivendo apesar, né, de um contexto tão violento. E aí a gente pensar isso, porque eu acho que a solidariedade pressupõe reconhecer as relações de poder existentes, né? E justamente garantir a criação de rede de cuidado, de rede de apoio, de valorização do cuidado, né? E dessas relações humanas baseadas na incompletude, e não, né, no eu ajudo você, no eu, né, crio uma dependência, ou eu de algum lugar me coloco de alguma forma me coloco nesse lugar, né, de salvador, né, e de alguma maneira ali satisfaço, né, também essa minha relação com estou contribuindo com a minha parte. Eu acho que a solidariedade vem justamente nesse sentido de questionamento, né, da forma como as coisas, né, acontecem, da forma como as coisas se organizam. E eu pensei muito nessa coisa da normalidade, porque eu acho que no fim das contas a gente não saiu da normalidade, né, porque vê que a gente está o tempo todo aqui falando de como as desigualdades, elas só ficaram ainda mais nítidas, né? A gente não houve uma mudança. Eu acho que até, de certa forma, um privilégio nosso poder, talvez, né, dizer que houve uma mudança na normalidade. Houve para a gente que teve, né, talvez, que ficar em casa, que mudou as relações de trabalho. Então, é algo que, para mim, é fundamental que a gente tente pautar, claro, a partir desses lugares de poder que a gente ocupa mesmo. E aí eu penso muito na academia como esse lugar também de poder, né, como esse lugar de disputa, como esse lugar de criação de narrativa. E aí eu acho que tentar pautar essa perspectiva de gênero é justamente tentar trazer esse olhar para a margem do poder, né, para a margem do que tradicionalmente não seria olhada de outra forma, né? Porque justamente qual é a lógica? Eu acho muito bacana o comentário que Flávia trouxe ali. Nossa, olha, um economista que se preocupa com a vida, né? Que se preocupa com as pessoas. E é isso, assim, impressiona e é assustador, porque o que a gente tem em termos hegemônicos são respostas pensadas nessa ideia, o funcionamento da economia. E a economia serve para quê? Se não para cuidar, né, das pessoas, para garantir que as pessoas tenham uma vida. Então, eu acho que essas abordagens que se propõem emancipatórias, críticas, elas nos ajudam, né, pelo menos tentam nos orientar a pensar estratégias que reconstruam, né, um padrão de solidariedade que eu acho que garanta, no mínimo, as condições de sobrevivências, né? Acho que Henrique traz muito esse cenário para a gente, Raquelzinha traz muito também dados, e mostra que, olha, o que está em jogo para muitas pessoas é a existência, a sobrevivência. Então, a gente precisa, né, conseguir estabelecer novos parâmetros de pensamento, nova lógica mesmo, né, de olhar, de analisar, para a partir daí poder pensar realmente processos de transformação, né, e de construção de alternativas. Obrigada, Manu. Rosineide coloca que, em um período em que a questão do trabalho precisa ser problematizada, e é uma questão muito concreta para as pessoas, o discurso do empreendedorismo retorna para responsabilizar as pessoas por suas dificuldades para garantir direitos. Rafael Henrique também.
Uma questão que eu acredito ser importante é compreender que não apenas a violência doméstica aumentou, como a violência na rua, especialmente em relação aos corpos dissidentes que sobrevivem desse espaço, que já era muito violento, mas o isolamento tornou ele ainda mais, especialmente para as pessoas trans. Pronto, temos aí uma questão já para cada um, né? Vai da mesma ordem, Henrique? Então, bem legal os comentários que eu também estava tentando acompanhar, né? São muitas coisas, né? Para a gente falar, para a gente refletir, para a gente enfrentar, mas eu queria colocar duas, assim, né? A primeira é que... Só um segundo, eu anotei aqui as coisas. Sim. E minha Henrique, letra é terrível. Henrique, Pode falar. Doriane coloca a seguinte, que é para você. Minha gente, eu confesso que diante de tanta problemática, fico às vezes confusa nesse quesito de solidariedade. Quem e como ajudar? Tenho visto essas lives recebendo alimentos, mas as pessoas estão carentes de muitas coisas. Então, gostaria de ouvir de Henrique, em relação a pessoas trans que ele mencionou, se há aqui em Caruaru algum projeto de auxílio a essas pessoas. Tá, eu ia falar sobre esses dois pontos, né? Sobre solidariedade e sobre esse outro, que é a normalidade, né? A noção de normalidade que as pessoas têm desejado no pós-pandemia. Vejam só, eu acho que as nossas falas se combinaram no sentido de mostrar que o que nós temos enquanto normalidade, né, no funcionamento da nossa sociedade enquanto Brasil, sempre foi algo muito problemático, né? Por exemplo, se a gente vai para os dados sobre as nossas populações, a cada 1 minuto, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil, né? A maior parte dessas mulheres são negras e pobres. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil e 70% desses assassinatos não têm resposta, né? As pessoas acusadas de cometer esses assassinatos não são julgadas, né? Porque o privilégio, né? O privilégio de ter uma vida que torne crime ser eliminado não é para todos, né? Então, são corpos descartáveis, e aí, né, lembro, inclusive, recentemente, né, o adolescente João Pedro, que estava do Rio de Janeiro, no quintal de sua casa, no isolamento, né, em mais uma investida policial, né, que chega atirando na favela e coloca a regra que todo mundo tem que se submeter àquele processo, ele foi assassinado, né? E a mãe, inclusive, nem sabia que ele tinha sido assassinado, porque ele foi levado pelo camburão da polícia e depois encontraram ele no IML. Né? O Estado, inclusive, já estava arquitetando fazer o velório, né? Sem informação da mãe, sem a ciência da mãe. Então, assim, essa era a normalidade que nós tínhamos, de muita desigualdade, de muitas violências, de muitas injustiças, de muitas coisas que não deveriam estar acontecendo, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento para o que a gente vai estar construindo para esse pós-pandemia, porque eu definitivamente não espero que a gente saia nessa normalidade. Não quero ter que sair todos os dias e saber que um companheiro negro, uma companheira negra, né? Ontem a gente teve um caso aqui no Recife de racismo com uma mulher advogada negra que estava na frente da delegacia. O delegado achou que ela era alguém suspeito e aprendeu, ela é advogada, ela mostrou sua OAB, ela foi presa. Então, assim, esse tipo de normalidade nós não temos que ter mesmo. E eu acho que a gente tem que construir cada vez mais. Por isso que eu falei daquelas redes, das alianças, construir cada vez mais conexões para que essas normalidades, né, entre mil aspas, elas não voltem a acontecer. Segunda coisa, e aí eu acho que é respondendo a questão da colega, sobre as solidariedades, veja, eu estava lendo esses dias um pouco estou aproveitando esses dias para tentar ler algumas coisas que eu não consigo pela correria, pelo tempo que eu gasto no ônibus, né, quem mora no Recife, mas eu acho que isso é uma realidade do Brasil, né, sabe o quanto a gente perde tempo dentro de ônibus, então eu estou aproveitando esse tempo que eu perdi no ônibus para fazer algumas leituras. E eu estava lendo o livro da Angela Davis,
né, Estarão as Prisões Obsoletas, que é um livro assim que eu indico muito, porque nesse livro a Angela Davis consegue fazer uma síntese entre classe, raça e gênero, entendendo como é que o encarceramento ele alicerça esses projetos. E aí Angela Davis, né, que foi uma militante, que é uma mulher negra, uma intelectual negra, tem vários livros, gente, né, que a Angela Davis produz, e que, assim, valem muito a pena ler, né, o Mulher, Classe e Raça, que é um que a gente conhece mais, mas o próprio Estarão as Prisões Obsoletas, enfim, a gente está tendo alguns acessos às traduções dos livros. E aí, nessa leitura que eu estava fazendo, uma parte do livro, Angela Davis conta como é que ela fazia, na época que ela participou do Partido Comunista de lá dos Estados Unidos, para conscientizar as pessoas negras que a questão racial era algo fundamental a ser enfrentada. E naquele momento, o número de pessoas negras em situação de rua era muito alto. E aí, diante de todas as estratégias, Angela Davis é uma marxista, ela tem, né, domínio dos conteúdos de Marx, né, de um horizonte revolucionário. Então, e aí as pessoas, né, ela era do Panteras Negras, que era uma articulação negra de homens e mulheres que lutavam contra o racismo. E aí as pessoas perguntaram, qual é a estratégia que a gente vai ter para se aproximar dessas pessoas? E Angela Davis disse, nesse momento essas pessoas precisam comer para poder conseguir refletir aquilo que elas vivem. Eu acho que fala muito sobre essa rede de solidariedade. Gente, claro que a gente não tem que achar que isso é o fim, né? Que a nossa atividade tem que se esgotar nisso. Mas se não passar por isso, não vai ter um pós-pandemia com pessoas possíveis para a gente formar, né? E aí, essa rede de solidariedade é que tem possibilitado com que aqueles sujeitos, né, que a Raquel trouxe, os corpos concretos, que são alijados de direitos pelo Estado, que são invisíveis na agenda das políticas públicas, possam continuar vivos. Isso não é o fim, isso é um meio, né, um meio fundamental para que o fim não seja o fim da vida. E aí, em relação a esses grupos, veja, eu não conheço como está se articulando tanto em Caruaru, porque eu estou aqui no Recife, e tenho percebido em outras cidades, né, que eu já morei, Limoeiro, enfim, sou do interior também, mas não sei como está em Caruaru. Mas eu posso conectar você a alguém de Caruaru para ver como é que você, caso queira, possa contribuir nesse trabalho. Bom, eu acho que eram essas duas coisas, né? Sim, e aí eu acho que a questão do nosso tempo, somente para reforçar, a questão do nosso tempo é deixar as pessoas vivas. Essa é a pauta número 1. Todo movimento feminista, negro, de trabalhadores que não propuser essa pauta como número 1, não está pensando na continuidade da nossa existência, ou da existência daquelas que são mais precarizadas. Manter as pessoas vivas é o mais importante nesse momento. A gente vai pensar a revolução, mas a revolução ela acontece com as pessoas alimentadas. Então, assim, era isso que eu queria trazer. Obrigada, Henrique. Rosineide, professora Rosineide, uma professora da SES, conhece a rede lá em Caruaru, ela está perguntando, está dizendo, em Caruaru tem as mãos solidárias, sim? Então, eu respondendo para você, Doriane. E Raquel? Sim. Raquel? Oi. Pronto, você pode... A questão do empreendedorismo, né, do trabalho que Rosineide falou, empreendedorismo. Eu concordo super com a análise dela, né? Eu acho que uma dessas normalidades que a gente não quer, né, tem sido um avanço da retirada de direitos, né? Então, essa defesa dessas lógicas empreendedoras, ela vem junto com o avanço da retirada de direitos. Então, a gente vê reforma trabalhista, reforma da Previdência, proposta para a reforma da educação, né? E junto com ela toda essa ideologia e essa tradução de informalidade, de precariedade em empreendedorismo, quando na verdade não é. É só mais essas populações, né, tentando sobreviver e fazendo a gestão da sua vida, e como isso tem sido traduzido em empreendedorismo, para também normalizar e institucionalizar, né, essa falácia e essa ruptura mesmo na agenda de direitos. Eu acho que o que o Henrique e também o que a
que Manu trouxeram, em termos de solidariedade, né, eu acho que é importante, talvez, a gente diferenciar o que a gente está chamando de ações do empresariado, do que a gente está construindo, né, em termos de redes de apoio, de ajuda nos bairros, em termos de apoio e ajuda, né, entre esses pares, né, e isso traz exatamente o que eu acho fundamental e que Manu falou, que é a gente ter em mente que nós somos seres interdependentes, que essa radicalidade da individualização, dessa autonomia que é traduzida em individualização, ela é falaciosa, né? E a pandemia mostra isso, nós somos seres interdependentes, né? Então, nós precisamos de apoio, de redes de apoio, de ajuda, de solidariedade. Agora, o que os empresários e as corporações e o Estado vai fazer não é caridade, né? O que o Estado vai fazer é direitos, é política pública, é investimento, né? É orçamento destinado para para renda básica, que não precisa, não pode ser somente emergencial e transitória, né? E tantas outras medidas que precisam ser tomadas para a gente enfrentar esse contexto em que, de fato, a vida das pessoas, as vidas concretas, as existências precisam ser defendidas. Obrigada, Raquel. Será que tem mais alguma questão aqui? Não, aqui não tem mais nenhuma questão. Nós estamos a 1h20, né? Eu acho, se não tiver mais nenhum questionamento, acho que a gente pode encerrar. Deixa-me ver se mais alguém aqui. Não, mais ninguém. Então, acho que a gente pode encerrar. Colocaram. Ah, não. Então, acho que a gente pode encerrar. Eu quero agradecer bastante esse momento riquíssimo, momento também de encontros aqui, nós temos aqui Neidinha, Flavinha, Manu, Thaís, a Lígia, são colegas aí da SES, além de Manu, evidentemente, Henrique, que já é da casa, Raquel, de uma certa forma, também, né? Então, um momento interessante, eu acho que de oportunidade da gente trocar, e eu só quero agradecer a vocês a disponibilidade. Eu sei que Raquel estava lá imersa nos estudos dela lá, Manu também, são os três no mesmo momento da elaboração das teses, das seus afazeres, mas eu acho que esse momento também é importante, porque não oxigena a gente, não é verdade? Então, eu quero muito agradecer. Obrigada, Maiara, está dizendo que foi um momento muito rico. Deixa eu ler agora aqui, que entra um bocado de coisa. Parabéns a todos. Cadê? Agradeço a oportunidade de um momento de formação como esse, Flavinha. Maiara, um momento inesquecível. Parabéns, Manu, Henrique, Raquel. Josi, obrigado por proporcionar esses momentos. Thaisa, parabéns a todos. Esse cheirinho da especialização, que estamos esperando com tanta esperança. Laís, foi ótimo, Fabrícia também, que egressa, saudade, minha orientadora top, a Neidinha, cuide Neidinha, e eu acho que é isso. Obrigada, Marcelo, obrigada a todos vocês pelas falas aí, que nos estimula a proporcionar mais momentos como esse de troca. E aí eu passo a fala para vocês, para a gente finalizar. Viver uma resistência, é verdade, Neidinha, viver uma resistência. Vocês querem falar alguma coisa? Raquel, Manu e Henrique, para a gente encerrar? Josi, acho que eu vou agradecer, né, o convite de novo, agradecer a troca, agradecer a Raquel e a Henrique por trazer tantas questões, a todo mundo aí pelas reflexões. E é isso, eu acho que só, né, para mim fica muito, né, essa questão de como é que a gente consegue pensar estratégias que fortaleçam, né, as transformações, porque eu acho que as respostas, né, digamos, imediatas que uma pandemia exige da gente,
elas estão ainda no campo, né, do Estado, e eu acho que talvez essa seja a nossa grande, né, contradição, em que a gente tem que demandar do Estado, que é uma instituição patriarcal e que reforça, né, todos os padrões, né, de poder, enquanto a gente também consegue, eu acho que ativar, né, redes de solidariedade, mas que não se confundam, né, com ações individuais e pontuais, porque eu tenho muito medo ainda que a gente naturalize tanto também essa ausência, né, do Estado, uma ausência de uma concepção coletiva, que a gente acabe realmente tentando carregar o mundo nas costas, né, que às vezes é o que eu sinto também, sobretudo com colegas, amigos de movimento, que é todo mundo muito cansado, porque tipo, não tem Estado, não tem sistema que dê conta, então a gente vai ter que dar conta, a gente vai ter que cuidar de todo mundo, e eu acho que isso tem esgotado, né, muito também, né, as pessoas. Mas são questões para a gente continuar pensando. Foi muito massa ouvi-las, né, sobre isso. E até breve, gente. Pronto, então vamos encerrar por aqui. Se Raquel só uma coisa, Josi. quiser... Josi, também gostaria de agradecer, né, o convite, dizer que, assim, para mim sempre é muito prazeroso, como colocado no início, né, estar perto de pessoas, mesmo que longe, tão queridas, e não é por formalidade que eu estou dizendo isso. Louco para ir para Caruaru de novo, para a gente se ver, né, passear, e de repente com um tempinho maior, sempre for muito corrido. Sim. E continuar dizendo, né, que, assim, por mais desesperançoso que esteja sendo a conjuntura, os tempos futuros, eles não estão dados, né? Sim. Eles não estão completamente desenhados, por mais que já existam rabiscos aí do que pode ser. Então, todas e todos nós somos, né, ou podemos ser, né, pintores e pintoras desse novo tempo, né? Que, obviamente, não se faz individualmente, não se faz sem luta, não se faz sem mobilização, mas que é possível se fazer. Eu acho que tem chegado para a gente, eu estou falando isso para, inclusive, reafirmar para mim, né? Tem chegado aí uns sentimentos que tem feito a gente questionar se é possível a gente sair desse cenário, né, desse filme de terror que a gente está vivendo. Mas, assim, os meus ancestrais e as minhas ancestrais negros e negras certamente têm anunciado nos nossos ouvidos todos os dias de que tempos mais difíceis já foram superados e que esses também serão, né? Perfeito. Então, agradecer mais uma vez e me colocar aí à disposição para outras oportunidades. Nós agradecemos, Henrique. Quer falar alguma coisa, Raquel? Eu quero agradecer novamente a oportunidade de trocar com vocês, né? E trocar a partir disso que nos une, que é acreditar mesmo a trancos e barrancos, mas acreditar ou desejar, né, um mundo em que a gente possa existir sem violência, sem ser atravessado por todas essas desigualdades, assim, né? Então é isso, agradecer novamente e espero que a gente se encontre logo, logo, para dar um abraço não mais virtual, mas presencial. É verdade. O que vocês falam reforça do que a gente vai ter que lutar, né? Resistir e reconstruir, e que isso é possível. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, tá? E até a próxima. Fiquem em paz.